Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu para você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. O que a Bíblia diz sobre doença? Por que há doença no mundo? A Bíblia diz que a doença é um dos resultados do pecado no mundo. Assim como todos nós vamos morrer, todos corremos o risco de ficar doentes. Mas Deus não nos abandona na doença. Em Jesus temos uma grande esperança. Na vida eterna não haverá mais doença. Uma das consequências do pecado é a morte, como diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O corpo degrada gradualmente até cessar a vida. A maldição que caiu sobre o mundo por causa do pecado significa que nessa vida enfrentamos dor e sofrimento. A doença é parte da vida, mas isso não significa que toda doença é castigo por algum pecado ou sinal de falta de fé. Uma doença pode ter várias origens. A origem física, que é a degradação do corpo ou o contato com algo nocivo para a saúde. A origem mental. Nossos pensamentos podem afetar o funcionamento do nosso cérebro. A origem espiritual, que são pecados ou ataques de demônios. Em alguns casos, uma doença pode ser o resultado de vários fatores. Por exemplo, uma pessoa acamada com uma doença crônica pode ficar com depressão. Se perder a esperança de melhorar, ela fica com depressão. Essa pessoa vai precisar de ajuda psicológica para tratar a depressão e encontrar alguma esperança, mas também de ajuda médica para melhorar sua condição física. Deus tem todo o poder. Ele pode curar qualquer doença. Durante seu ministério na terra, Jesus curou muitos doentes e deu esse poder a seus discípulos. Ele ainda pode curar. Hoje, Ele ainda pode curar. Nada é impossível para Deus. Mas também temos de lembrar que Deus nem sempre cura milagrosamente. Ele pode usar meios naturais para nos curar. Devemos procurar ajuda médica quando ficamos doentes. Também devemos cuidar de nossos corpos e tentar viver de maneira saudável. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e merece ser tratado com respeito. Não é bom colocar a saúde em risco, fazendo coisas estúpidas, pensando que depois Deus cura. Isso é tentar a Deus. Há ainda situações em que Deus não cura. Nem sempre entenderemos a razão, mas Deus tem um plano maior. Até a nossa doença pode ser transformada em bênção. Quando o apóstolo Paulo ficou doente e não foi curado, ele aprendeu a confiar na graça de Deus. Deus não nos abandona na doença. Ficar doente é muito chato e pode ser muito doloroso, mas não estamos sozinhos. Jesus também sofreu aqui na terra e entende nossa dor. Ele conforta e ajuda a superar as dificuldades. A doença não é sinal que Deus não nos ama. Até mesmo grandes homens de Deus na Bíblia
ficarão doentes. Mas em meio à dor e ao sofrimento, sabemos que Deus é fiel e vai nos ajudar. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a pior doença. Nessa vida, vamos enfrentar tempos de doença e sofrimento. Mas nossa esperança não é apenas para essa vida. Quem crê em Jesus tem a promessa da vida eterna. E no céu não haverá mais doença, nem dor, nem tristeza. A doença é temporária. A felicidade com Jesus será para sempre. E até lá, Jesus vai nos ajudar por nosso caminho. Deus te proteja, o Espírito Santo te console e Jesus te abençoe.